Ah, meus caros, o amor é bom, né? Você gosta tanto de alguém, você ama tanto alguém que você vê uma vez, vê duas, vê três, vê um mês, vê 2 meses, vê um ano, começa a namorar, pede em casamento, casa, né? Depois de casar, vai vendo aqueles primeiros momentos, uma meia lua de mel, tentando se ajeitar no casamento, vem filho, coisa e tal, quando você vê tem 10 anos, 20 anos de casado. E aí o que aconteceu? Aquela paixão do começo foi pras cucuia. Aí você olha pro lado e fala, meu Deus, o que eu fiz da vida? Meu Deus, como é que algum dia eu gostei deste homem? Não é isso? Vocês pensam essas coisas, vai dizer que vocês não pensam. Eu sei que vocês pensam isso. Por isso hoje eu estou aqui para te dar 5 dicas para manter a paixão no seu casamento. 5 dicas para manter o fogo aceso. Será que é uma labareda ou é uma brasa? Como é que a gente vai ver isso daqui? Então hoje eu vou falar sobre isso. Por quê? Muita gente me perguntou, muita gente, digo 3, algumas pessoas me perguntaram, eu acho que é um tema interessante, e eu já falei sobre paixão aqui também no canal, não é mesmo? Então hoje eu quero falar sobre isso. Como é que a gente vai manter aceso esse fogo da paixão? E veja, eu falei manter aceso, porque pode ser que você nunca teve paixão. Aí eu te pergunto, minha senhora, eu te pergunto, meu senhor, o que vocês estavam fazendo no dia do casamento? Por que vocês falaram sim lá naquele altar se não tinha nada, se não tinha um ziriguidum, não é mesmo? Mas vamos conversar sobre isso, tá? Sobre paixão no casamento. Eu fiz aqui minha listinha, tá? Minha listinha aqui, ó, 5 pontos. O quinto é surpreendente. Mas fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou explicar algumas coisas aqui que eu acho necessárias serem ditas, tá bom? Mas se você não me conhece, chegou agora, caiu de gaiato aqui, eu sou o Jota Borgognoni, eu sou psicólogo há mais de 12 anos e eu sou o criador da terapia do bom senso. Eu quero levar para a sua vida, eu quero levar sinceridade, leveza, bom senso e também clareza para tudo que você está sentindo dentro de você, com uma linguagem muito tranquila, tá? Uma linguagem sem pesar nada. E no final eu sempre trago alguma dica prática. Por isso fique comigo aqui nesse canal até o final. Siga aqui o canal, liga a sineta, compartilhe com quem você quiser, dê like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Tudo isso me ajuda, tá bom? Vamos lá então. Paixão do casamento, como é que a gente mantém esse fogo aceso? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é uma ressalva. Qual ressalva? Eu gravei um vídeo recentemente chamado A Paixão Precisa Acabar. Pô, Jota, mas você vai falar sobre paixão hoje? Vou. Por quê? O que eu falo no vídeo, apesar do título um pouco aí contundente, no vídeo o que eu falo é que a paixão tem que encontrar o seu lugar dentro das outras manifestações afetivas amorosas, tá? Então a primeira coisa que eu te digo aqui, resumindo o vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, aqui na legenda, resumindo esse vídeo, é o quê? A paixão ela tem que existir, mas ela tem que encontrar o seu lugar, porque tem outras formas de expressões amorosas que a gente tem no relacionamento, como dedicação, atenção, diálogo, tempo de qualidade, estar do lado, dar apoio para a pessoa, dar um conselho, consolá-la mesmo, abraçá-la, enfim, tem vários tipos de amor que não é só aquela paixão, aquele arrebatamento, entendeu? Então a paixão tem que encontrar o seu lugar. Essa paixão como grande mote que movimenta a sua dedicação amorosa, ela tem que encontrar um lugar em que seja um lugar saudável, tá? O grande problema é o quê? As pessoas, elas acabam perdendo a paixão ou diminuindo essa paixão e colocando ela onde? Enfiando na gaveta, tá bom? Pega junto com né? Tá aqui, né? O álbum do casamento, você fecha o álbum do casamento, aí você põe junto aqui a certidão de nascimento do primeiro filho, aí você pega a gaveta mais longe que você tem e enfia lá no fundo, não é mesmo? Porque é isso que acontece, é a sensação que dá muita gente. Ah, pra que casar? Depois do casamento, casa, a rotina engole o relacionamento, é melhor não casar, coisa e tal. Muitas vezes, eu tenho que concordar com essa galera. Pra que casar? Não, o cabelo aqui tá fogo. Aí. A gente tem que concordar. Por quê? Porque o pessoal realmente casa e se perde no meio do caminho, principalmente quando vem filho. Né? A mulher se torna mãe, esquece de ser esposa. O marido se torna pai, esquece de ser marido, não é mesmo? Então, nesse sentido, é que a gente tem que conversar sobre essa paixão no casamento, tá? Como eu disse, então, se a paixão ela vai ter que encontrar o seu lugar, esse lugar não pode ser o fundo da gaveta, tem que ser um lugar em que, quando eu sou solicitado, eu possa trazer esta paixão, lembrar esses momentos, viver esse momento motivado por esse tipo de sentimento.
esse sentimento de um encantamento, esse sentimento de uma alegria conjugal, esse sentimento que vai se dar na sua intimidade, não só intimidade física, mas também aquela hora em que você vai dar risada com seu marido, vai dar risada com a sua esposa, o momento em que só vocês sabem as piadas que se geram, só vocês sabem ali os códigos que existem, enfim, eu vou falar sobre tudo isso aqui. Mas a questão é que nós temos que entender que ela tem que estar à mão. Então a primeira coisa que eu te pergunto aqui nesse vídeo, minha senhora, meu senhor, a paixão está à mão? A paixão como uma caixa de ferramenta do seu casamento, ela está ali em que quando você precisa você consegue pegá-la ou você já não lembra mais disso? Hã? Como é que está essa paixão? Tá? Como que a gente vai manter essa paixão então? Tá? Vamos lá então, vai pensando nessas coisas. Primeira coisa, nós precisamos dedicar tempo. Com o passar do tempo, a gente vai deixando de lado, esse meu cabelo aqui hoje tá fantástico, aí acertou, a gente vai deixando de lado, a gente não vai colocando como um foco de atenção estar com o outro. Por quê? Porque outras coisas nos apelam. Você tem que trabalhar, claro que você tem que trabalhar, não vai ficar passando o dia inteiro, né, com a mulher. Tem que trabalhar, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta da casa, tem que dar conta de diversos afazeres, tem que ir em médico, tem que ir em evento social, tem que, sei lá, enfim, tem que descansar, tem que fazer as coisas que você quer pra você, coisa e tal, mas e aonde é que está o tempo em que você vai se dedicar pra sua pessoa amada? Entende? Por quê? Se antigamente a paixão, ela te movimenta e quando você vê, você tá com a pessoa, você até perde a noção do tempo, lembro eu e minha esposa, perdendo a noção do tempo completo, né? Dois desgovernados, motivados, dois foguetes do amor, querendo se encontrar na estratosfera. Ou seja, quando você vê, fala, meu Deus, já é meia-noite, meu Deus, já é 2 da manhã, nossa, nem vi o tempo passar. Isso acontece naturalmente. O problema é a gente acreditar que isso vai acontecer naturalmente com o passar do tempo. Com o passar do tempo, como diminui a novidade, a gente vai ter que começar a dedicar tempo, vai ter que ser algo consciente. Eu lembro um casal, uma vez eu atendi um paciente, que ela falou que o marido era tão metódico que 3 vezes por semana estava na agenda dele um espaço para a mulher, que na verdade era um espaço para eles poderem ter intimidade, ou seja, mas era um espaço, era uma noite, 3 noites por semana, né? Eles não tinham filhos, ficava um pouco mais fácil, né, gente? Vocês sabem como é. Então o que acontece? 3 noites por semana, tava um horário lá. Então ela, Jota, eu acho meio estranho, sabe? Um horário marcado. Não sei, eu até entendo que você pode achar meio um absurdo, mas é interessante pensar, o cara, ele colocou, não, aqui é a minha mulher, aqui é a hora de dedicar, entende? Talvez, se você fizer 3 DR por semana, talvez o cara não vai querer, mas você precisa dedicar tempo, e principalmente tempo interno, principalmente você, mulher, vai ter que dedicar, vai ter que lembrar que isso existe. Eu atendo muitas mulheres, já atendi muitas mulheres, hoje eu até atendo bastante homens, né? Acho que está numa média aí de 60%, 70% mulheres, 30% homens, enfim. Né? Mas já teve época que era só mulher, né? 90%, 10%, enfim. E uma coisa que eu vejo é que rola uma preguiça, sabe? Ter que fazer isso. Ou seja, eu sei que o apelo das crianças, eu sei que o apelo da casa, às vezes, é mais urgente, movimenta mais. O marido, não. Ele vai ter que compreender, ele vai ter que entender, ele vai ter... E então o que acontece? Não tem tempo. Ele tem que compreender que essa semana eu não estou legal, na outra semana eu estou ocupada, na outra semana eu estou com preguiça, na outra semana... Entende? E o homem também, o que acontece é que o homem não é que ele quer manter a paixão, o que ele quer é transar muitas vezes. Então o tempo que ele quer dedicar é o suficiente para poder dar tempo de, né, ficar ali como vê o mundo, ter a relação e acabou, ele vai cuidar da vida dele. Então ele muitas vezes não quer passar esse tempo com a mulher. E essa é uma queixa também que eu vejo, né? Tem essa tensão. Então a primeira coisa que eu digo, para manter essa paixão tem que dedicar tempo. Você está dedicando tempo? Você está querendo dedicar tempo? Você está olhando a pessoa? Está olhando para ela, prestando atenção na pessoa? Como é que está isso daí? Tá? Primeira coisa é essa, tá? Segunda questão aqui. Primeira, dedicar tempo. Segunda, manter interesses já existentes. Quando a gente começa a namorar, normalmente vai se criando interesses em comum. Um tipo de música, um tipo de lugar que vocês iam, um tipo de comida, um tipo de atividade. Às vezes é o que? A gente
fazia jogos, a gente jogava carteado, a gente assistia filmes juntos, seriados, a gente bebia uma cervejinha, a gente saía com amigos, a gente ia em show, tinha um barzinho que a gente sempre ia lá, coisa e tal, a gente gostava de comer em restaurante, coisa e tal. Quais são os interesses que já existiam? Os interesses pré-existentes. Aqui começa a vir um problema, porque pode ser que vocês nunca tiveram interesses pré-existentes. Aqui começa a dar... Aqui começa, né? E tudo que ele queria fazer eu achava chato. E ele também nunca me acompanhou nas minhas coisas. É algo complicado, mas é algo possível de solucionar. Em que sentido? Vamos criar novos interesses, não é mesmo? Então o que acontece mas antes de criar novos interesses, se você tem interesses pré-existentes, que tal revisitar esses interesses? Que tal refazer aquilo que fazia no começo? Ano passado? Foi ano passado? Não, ano passado não, ano retrasado. Ano retrasado, eu e minha esposa não tivemos lua de mel. Então o que foi? O Red Hot Chili Peppers veio fazer 5 shows no Brasil, a gente foi em 3 shows. A gente foi num show em Porto Alegre, aí assistimos um show em Curitiba que a gente morava lá e depois a gente foi no show em Brasília, certo? Foi a nossa lua de mel picada, né? Então o que acontece? É um interesse pré-existente? É. A mulher chorou? Chorou, ficou emocionada. Foi legal? Foi muito legal, entende? Então, ou seja, é algo que sempre existiu. Então, aqui em casa, né? Assistir um filme, ouvir uma música, comprar um disco, enfim. Tem interesses pré-existentes. E esses interesses, eles podem ser relembrados, eles podem ser revisitados. Porque uma coisa que é muito clara, quando a gente vai pegar casamentos, né, dinâmica de casal falido, né? Que por sinal quem falou essa expressão, inventou essa expressão é minha esposa, mas tá uma dinâmica de casal falido, aquele casal que só fica brigando, fica mesmo naquela nhenca, aquela lenga-lenga, tá? Um dia eu falo sobre dinâmica de casais falidos. Então o que acontece? Fica naquela lenga-lenga, muitas vezes, né, em terapia de casal, o que o psicólogo faz? Ele pergunta, como que vocês se conheceram? Como era no começo? E é até interessante quando você vê o casal dá uma desarmada. Por quê? Porque relembra um momento que ninguém estava atacando pedra em ninguém estava segurando, né? Ninguém estava querendo jogar a primeira pedra no outro, certo? E ali tinham interesses em comuns que foram criando. Então pensa nisso. Você está num casamento, como que começou? O que vocês faziam antes? Aí você vai erguer a mão e falar, Jota, mas antigamente... Ou você, brother, vai falar, Jota, mas veja só, porque a mulher... Você já tentou? Você já tentou conversar? Já tentou sugerir? Já tentou marcar? Entende? Porque aí também vem um problema. Eu vou ter que gravar um outro vídeo outro dia, assim, sobre essa coisa assim, se ele não faz, eu não faço. Se ele não faz, eu não faço, daí ninguém faz. Deixa que eu deixo, o que acontece? A bola passa, tá? Ou seja, né? Um deixa, o outro deixa, vamos combinar, nunca combina. Então, se você quer relembrar, quem sabe traz de novo esses interesses já existentes. Traz essas questões, entende? E se você não tem nenhum interesse existente, por que não começar a criar interesse? Normalmente, o que vai acontecer? O homem vai querer ir para filme e a mulher vai querer ir para a escola de dança. Não sei porque a mulher quer levar o homem para a escola de dança. E eu conheço, 80% dos homens não querem ir para a escola de dança, mas a mulher quer ir para a escola de dança. Aí vai ser legal pra gente. Quando você for pensar em alguma coisa, mulher, ou você, homem, veja se o outro lado quer, entende? Então use um pouquinho da criatividade, tá? Você não fica, tudo que eu quero ele não faz. Não, mas tudo que você quer ele nunca gostou de fazer. Então por que você fica insistindo? Tudo que eu quero ela não faz a mesma coisa, fica insistindo em coisa que ela não quer. Eu vou no jogo, ela não quer ir comigo. Sim, ela nunca gostou de ir no jogo. Então não adianta também criar um negócio que seja fácil para você. Tem que criar algo que seja bom para os dois, tá bom? Mas enfim, se o primeiro ponto é dedicar tempo, o segundo é manter os interesses já existentes, tá? Pensa aí, você está mantendo os interesses já existentes? Há quanto tempo faz vocês não saem? Mas não temos rede de apoio. Você sai com as crianças, quanto tempo vocês não saem? Entende? Quanto tempo não acontece alguma coisa? Uma oportunidade, tá? Terceiro ponto. Criar situações intencionalmente. É preciso criar situações intencionalmente. Tudo isso que eu disse até aqui não vai ser criado do nada. Então é intencionalmente. Aí vem um problema. Nós aprendemos que o universo emocional, afetivo e sexual, ele deve acontecer naturalmente. Como algo que
que vai me aumentando, vai sendo aumentado o meu interesse, coisa e tal, e as coisas vão naturalmente acontecendo. Eu já gravei um vídeo, que eu também vou deixar aqui na legenda, eu vou até anotar, porque eu falo que eu deixo na legenda, mas eu não deixo. Qual que era o primeiro? O primeiro era da paixão, e o outro naturalmente, tá. Não existe deixa acontecer naturalmente. Não existe. Desde o começo não existe. O que existe é o quê? No começo você está empolgado. Agora você não está. É a única diferença. Por que não existe deixa acontecer naturalmente? Rapidamente, qual que é o meu argumento desse vídeo aí? Que você vai poder assistir. A partir do momento que você viu alguém, você tem interesse, você começa a moldar a tua forma de agir para poder conquistar outra pessoa. Isso você não faz naturalmente. Isso não acontece naturalmente. Então, se desde o começo é assim, por que é que no casamento, se desde o dia 1 você muda o seu comportamento para melhor agradar aquela pessoa, por que no casamento, quando você tem que fazer algo intencionalmente, é ruim? Mas daí é forçado. É forçado, meu senhor? Jota, mas daí é forçado, meu senhor? Forçado, entende? O que acontece é o quê? A relação não está legal. Quando algo não está legal, vai exigir o quê? Esforço. Só que o que nós queremos quando algo não está legal, nós queremos que magicamente as coisas aconteçam. E eu volte a sentir aquilo que eu sentia. Você não vai voltar a sentir o que você sentia. E segundo, nada vai mudar se você não fizer esforço. Essa é a diferença. Então, no momento da tensão, em vez de a gente olhar e falar o que eu preciso fazer aqui intencionalmente, o que eu preciso dedicar esforço, o que eu preciso dedicar atenção, eu olho e falo assim, como eu queria sentir tudo novamente. Como eu queria sentir as coisas naturalmente. Eu queria alguém que... Sabe aquela clássico caso? Eu queria alguém que eu admirasse. Eu queria um homem que eu achasse legal. E às vezes, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para o seu homem e intencionalmente vai ter que olhar e falar o que está legal aqui? O que eu posso melhorar? O que eu posso relembrar? Entende? Nesse sentido. Porque muitas vezes você pode não admirar, mas você vai ter que se dedicar para isso. E às vezes a sua dedicação faz o outro também se dedicar, e então ele começa a fazer coisas admiráveis. Eu já passei por crise no casamento. Falo pra você, já passei. Briga todo dia, né? Porque aqui em casa é assim, a gente briga. As coisas não ficam guardadas. Né? Coisa da mulher emburrada, o cara meio puto que não fala nada, fica misterioso. Mas aqui não, aqui a gente fala. Já passei por isso. Como que foi que eu consegui, com a minha esposa, reaver isso daí? Primeiro que assim, ninguém sai dessa casa, entendeu? Isso é proibido. Segunda coisa, o que aconteceu foi o quê? Eu vou ter que fazer um esforço. Em algum momento, eu vou ter que intencionalmente criar uma situação para que nós possamos conversar daquilo que é legal, que a gente sente prazer e deixar um pouquinho os problemas de lado. E vai ter que ser intencionalmente. Se vê que vai entrar o problema, falar, não. Hoje a gente combinou que a gente não vai entrar nesses assuntos. Beleza. Jota, mas daí é muito forçado. Mas... Enquanto você não fizer esse exercício, essa postura intencional, nunca vai ficar bom. E eu te digo, os casais que são felizes, que eu conheci que são felizes, passaram por isso várias vezes, às vezes no trajeto da vida, várias vezes, e foram aprendendo que essa questão de esforço intencional é algo que faz parte. Fala, minha senhora, você que ergueu a mão. Jota, mas eu não tenho vontade nenhuma de ter relação com ele, não tenho vontade nenhuma de ter intimidade com ele. Eu assim, nada. Aí, minha senhora, você vai ter que realmente procurar ajuda, entende? Vai ter que procurar ajuda. Por quê? Com motivo ou sem motivo é um problema muito grave. Jota, mas puta, tem uma preguiça imensa, entende? Eu prefiro ficar lá com meus vídeos, né, 18+, eu prefiro procurar umas moças por fora. Minha mulher não dá, coisa e tal. Então você vai ter que procurar uma ajuda. Se quiser, você até clica aqui, marca horário comigo, pode ser de terapia ou atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30. E o que acontece? A gente conversa. Que aí o problema é um pouco maior, né? Porque também tem isso. Eu queria ter a paixão no casamento. Mas eu queria ter a paixão no casamento não com o meu marido. Eu queria ter um casamento apaixonado não com a minha esposa. Entende? É isso. Você começa assim, é muito louco. Eu queria ser feliz no meu casamento, mas você tá casado. Não, mas não com esse traste. Seria com outra pessoa. Então você não está querendo ser feliz no teu casamento, você está querendo separar para daí, quem sabe, encontrar alguém. Entendeu? Enfim, aqui no criar situações intencionalmente, o que eu quero dizer é sim, né? Você
realmente chegar em certos momentos e falar, agora é o momento da gente sair. Inclusive agora pode ser, agora é o momento da gente sair, hoje é o dia que a gente vai ter intimidade. Você já vai se preparando. Né? Eu já falei aqui, né? Dedicar tempo, manter interesses já existentes. Esse dedicar tempo é planejar também essas situações intencionais. Né? Toda quinta-feira a gente faz alguma coisa, toda sexta-feira a gente faz alguma coisa e é sagrado, a gente não muda, não vai ter futebol, não vai ter encontro das amigas, não vai ter nada. Esse momento é nosso, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana. Você tem que criar situações intencionais, tá? Quarto ponto, né? O quarto ponto é o quê? Depois de você dedicar tempo, né, ter essa vontade de dedicar tempo, interno como externo, né? Manter os interesses já existentes, criar novas situações, tá? Intencionais, né? Para você poder ter esse momento de intimidade pessoal e também física com seu marido, coisa e tal. Aí o que você vai ter que fazer? Manter esse assunto em segundo plano. Eu fiz 4 vídeos falando sobre sexo aqui, tá? Sobre a questão da sexualidade em si, sobre o que é sexualidade para o homem, para a mulher, o sexo no casamento. Então esse vídeo aqui é muito necessário, eu vou botar aqui embaixo, tá? E uma das coisas que eu falo ali é que a gente tem que manter, né? Ali eu falo sobre a questão sexual, mas aqui é a mesma ideia. Manter esse tema em segundo plano é manter esse interesse pessoal, manter essa paixão, manter essa questão dessa intimidade em segundo plano. No sentido de que, como eu disse lá no começo, para que isso possa ser resgatado no momento necessário e na medida do possível. Então, às vezes, vamos dar um exemplo aqui, né? A mulher está ali cozinhando, coisa e tal, bababá, né? Você chega ali, dá um beijinho, fala, ô meu bem, e aí, como é que você tá? Você vem sempre aqui? Sei lá, inventa qualquer coisa. Ou o homem mesmo, né? O homem está ali fazendo alguma coisa, você se vê sozinho, não tem nenhum filho por perto, vai lá, dá um beijo, dá uma apertada, fala, oi, nossa, como você tá bonita, eu gosto tanto de você assim, coisa e tal. Trazer esse assunto, sempre que possível, trazer esta intencionalidade nesse falar, trazer essa questão de, ó, tô lembrando de você, olha, tô prestando atenção em você, olha, tô reparando em você. O mesmo acontece, se arrumou, coisa e tal, nossa, como você tá bonito, como você tá linda, nossa, que maravilha, que bom ter, casei certo, hein, casei bem, meu Deus do céu, onde é que você vai assim, minha senhora, que é isso? Ah, você tá, enfim, você começa a trazer isto como segundo plano. Porque uma das coisas que eu percebo essa paixão no casamento, para manter esta paixão no casamento de uma forma saudável, é que assim como as outras coisas, ela tem que ser lembrada. Assim como de vez em quando você vai ter que falar alguma coisa um pouco mais, uma correção para o marido, vai ter que corrigir a esposa no negócio, assim como você vai conversar sobre os filhos, assim como de vez em quando vocês vão falar sobre a finança, não vai ficar 24 horas falando sobre finanças, coisa e tal. E assim também você vai ter que trazer esse elemento, para isso não sair da cabeça. O problema é que a gente começa a acreditar que isso é um segundo, é quando dá tempo, é quando tem espaço. Mas não vai dar tempo, não vai ter espaço se você não colocar ele ali, entende? Se não colocar esse assunto ali em pauta. Não vai dar tempo, não vai dar espaço. É o que eu digo, né? Eu sou um cara que gosta muito de ler. Eu tenho que selecionar momentos na minha agenda para ler. Antigamente, quando eu era solteiro ou quando eu não tinha filho, eu lembro que eu ia para o escritório, quando o Joaquim não tinha nascido, o Paulo só estava com o Joaquim, eu ia para o escritório, eu não precisava trabalhar tanto, entende? Tinha lá 2 horas, tinha uma manhã inteira livre, eu sentava, não tinha que gravar vídeo aqui no YouTube, eu sentava e então eu lia tranquilamente. Então sempre tinha um horário livre para eu poder ler. Agora não tem mais, então eu tenho que botar intencionalmente. E assim como eu tenho que fazer isso, eu também tenho que fazer isso com a minha esposa. Eu também tenho que trazer esse assunto, também tenho que lembrar, eu também tenho que trazer alguma coisa dessa paixão para que essa paixão não desapareça da visão. Senão vai ficar de segundo plano, vai ficar em segundo plano, porque tudo é mais urgente, tudo é mais importante. E isso que é o que difere uma relação de amizade de uma relação conjugal, que é a questão da intimidade, né, essa troca, né, como a gente pode dizer, nesse vaso hermético, nesse vaso tampado em que vocês vivenciam essa experiência, só vocês dois, que só você sabe o que acontece com seu marido, as suas piadas internas, o humor, a troca, os planos, aqueles segredos que vocês têm. Se vocês não tiverem tempo para isso, isso que é a base do relacionamento pode acabar se esvaindo, entendeu? Tá? Então, nesse sentido, não perca, deixe em segundo plano esse tipo de assunto. Tá? Essa é a minha quarta dica. Né? Quarta dica. Agora vamos para a quinta dica, que eu falei que ia ser surpreendente. E o que vimos até aqui, então, você precisa dedicar tempo, manter os interesses já existentes,
criar situações intencionalmente e também manter esse assunto em segundo plano. A última coisa que eu falo aqui, né, eu até escrevi aqui, ó. Para de olhar para o lado, né, meu senhor, né, minha senhora? Para de olhar para o lado. Chega de olhar para o lado. Entende? Para. Porque o que acontece é o quê? A realidade, quando a gente se apaixona por alguém, a gente não olha para o lado porque a gente nem quer olhar para o lado. Quando a gente se encanta por alguém, a gente tem a certeza que aquela pessoa nasceu para você, você nasceu, eu nasci, você nasceu para mim, eu nasci para você, eterno amor, é sempre assim que deve ser. Sampa Crio, vocês lembram disso? Sampa Crio, é esse sentimento que você tem, entende? E normalmente quando a gente fica apaixonado, a gente olha e não quer que ninguém saiba o que está acontecendo com a gente. Ao mesmo tempo que a gente quer contar para todo mundo que está apaixonado, mas o que acontece conosco a gente não quer que ninguém saiba. Tanto que o homem tem uma dinâmica muito interessante. Como é que a gente sabe que o homem está apaixonado? Quando ele encontra os amigos falam, e aí, como é que foi com a mulher, com a moça lá? Ah, foi legal. Quando ele não diz nenhum, ele não dá nenhum detalhe, é porque ele não quer abrir a intimidade de uma mulher que ele gostou. Então o que acontece? Ele não fala nada. Não, foi legal, foi bom, ele quer proteger. Isso é um sinônimo. Isso é um sinônimo, isso é uma postura, isso é uma característica que eu deveria manter pela relação. Não abrir para ninguém. Só que, claro, você está casado há 10, 15 anos, ninguém está muito inteiro, ninguém está te perguntando como é que está essa relação, a não ser que seja seu psicólogo ou seu urologista ou ginecologista. Mas a questão é o quê? Ninguém está muito interessado. Mas o que você faz? Você vai olhando para os lados. E começa a fazer o quê? Comparando. Olhando e comparando, olhando e comparando, olhando e comparando. Aí é o clássico caso que a grama do vizinho, né, é sempre mais verde. Talvez porque a grama do vizinho é artificial, ou talvez porque a grama do vizinho é mais verde, bem no vão da cerca que você olha, entendeu? No vão da cerca que você olha, o vizinho fez questão de, naquele vão da cerca, onde bate o olhar, fazer com que a grama fique bonita. O resto que se lasque. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma vida de vitrine. O Instagram é vitrine, uma vida de vitrine. E é uma vitrine passageira, uma vitrine frenética. Você olha um negócio aqui, você olha ali, você olha. Então, daqui a pouco o que acontece? Você está olhando muito para o lado. E quanto mais você olha para o lado, pior vai ser. Por quê pior vai ser? Porque aí, por uma ideia e uma ilusão muito clássica, você vai olhar para o lado e vai falar: minha mulher poderia ser igual àquela mulher que eu estou vendo aqui no Instagram. Meu homem podia ser igual ao homem que eu estou vendo aqui no Instagram. É esse tipo de coisa. E aí você começa a ver o recorte do outro com a realidade que você tem. E o que eu sempre digo é uma coisa, vamos ser sinceros. A sua mulher ou o seu marido, você conhece eles dormindo, doente, entende? No seu pior. E o que você conhece de quem está fora? O seu melhor editado, recortado. O seu marido você conhece assim, da vida dele você conhece, digamos, de 100% você conhece pelo menos aí uns 80% da vida dele, entende? O que ele pensa, o que ele age, o que ele fez nos últimos anos, aí coisa e tal. A pessoa do lado você não conhece nada. Aí o que você faz? Você projeta. Mais um vídeo para botar aqui na legenda. Você projeta. Eu já fiz um vídeo sobre projeção que eu vou colocar aqui embaixo. Você projeta. E aí o que acontece? Nunca vai dar a vontade de você se dedicar ao seu marido. É por isso que tudo isso que eu disse antes fica 3 vezes mais pesado, 10 vezes mais pesado, 15 vezes mais pesado. Dedicar tempo para o marido ou para a esposa, pô, que saco. Por quê? Você está pensando na esposa do outro, não é mesmo? Manter interesses já pré-existentes. Ah, chato, isso é muito chato, entendeu? O outro lá, a esposa, não sei das quantas. A minha aqui não tem interesse pré-existente, é nada, ruim, né? Criar situações e dizer, pelo amor de Deus, eu não aguento conversar com essa mulher 15 minutos, só enche meu saco. Você quer que eu crie uma situação uma noite inteira para falar com ela? Você tá doido, entende? Manter assunto em segundo plano. Eu mantenho esse assunto em segundo plano pensando nas outras. É isso que acontece. Então tudo isso que eu falei até aqui vira um peso. E vocês, e o que acontece é o quê? A gente acredita que o Instagram, se você tiver um pouco de bom senso, você acredita, né? Se é um pouco normal ter um bom senso, você acredita que o Instagram, redes sociais é ruim para adolescentes, isso não é bom, isso acaba com eles. Mas é ruim para você também, minha senhora. Entende? Eu comecei a achar que não é 16 anos que alguém deve ter celular. Eu acho que só com 52 anos a pessoa pode ter celular. Porque eu olho para mim, o jeito que eu uso, mesmo que seja com memes, eu falo, quando eu ver eu perdi tempo.
Então a gente acha que nós estamos blindados, que nós somos inteligentes, que nós somos, muito melhor coisa, mas a gente somos é ótimo. Mas nós somos pessoas muitas vezes normais, banais, que sofrem demais com essa comparação brutal. Então para de olhar para o lado, né? E se dedica mesmo. Pega o celular, chegou em casa, pega o celular, deixa num canto, desliga o celular. Você já fez isso alguma vez na vida? Cara, é maravilhoso depois de um tempo. Você até esquece onde o celular tá. Onde é que tá meu celular? Onde é que tá? Enfim, para de olhar para o lado, no final das contas. Porque se você não olhar para a sua realidade, se você não ter a intenção de cuidar da sua realidade, ninguém vai fazer isso por você. E aí teu casamento dá ruim, muitas vezes é porque o outro também não presta, mas você também não está prestando muito, o casamento dá ruim. E aí você vai entrar numa outra relação, possivelmente caindo no mesmo conto de ter aquela paixão natural crescendo, quando ela começa a acabar, você tem que terminar de novo. Entende? Nossa, coçou o nariz aqui agora. Enfim, pense nesses 5 pontos. Dedicar tempo, manter interesse existente, criar situações intencionais, manter esse assunto em segundo plano e parar de olhar para o lado. E me diga, faz sentido essas coisas? Como é que está a sua relação? Como é que está seu relacionamento? Escreve aqui embaixo para mim. Você já passou por essas fases, você já tentou fazer essas coisas, tudo mais. E eu te digo, Jota, a minha relação, ele é muito grosseiro, minha esposa realmente é muito difícil conviver com ela. Se nós estamos falando de problemas um pouco mais graves, um pouco mais profundos, procure ajuda. Pode ser comigo aqui embaixo, como eu já disse aqui nesse vídeo, pode mandar mensagem para mim querendo indicações também. Você manda aqui, eu te indico alguns dos profissionais que são os meus alunos, que eu faço supervisão com eles, são meus colegas e alunos. Eu te indico aqui embaixo, tá bom? Ou então você procure alguém. Porque se você ouviu tudo isso e tudo que eu falei aqui, você fala, puta que saco, não, pelo amor de Deus, as mesmas dicas de sempre. Significa que aquilo que é normal e a gente vai encontrar o bom senso, você não está conseguindo nem fazer o básico, que é as coisas que eu disse aqui. Nem o básico, nem a vontade de começar a resolver, você está resolvendo. Então procure ajuda. Eu não estou falando que procure ajuda para você dar certo com o teu marido. Eu não sei, procure ajuda para entender qual que é o problema que você está passando. E eu tenho certeza que você descobrindo o seu problema pode ficar muito mais fácil de lidar com suas próprias dores. Tá bom? É isso, meus caros, então. E, obviamente, aqui no final, não deixe de espalhar a palavra do bom senso aos corações que precisam. Muita gente precisa. Eu tenho certeza que muita gente quer saber como manter a paixão no casamento, né? Não sabe nem por onde começar. E esse vídeo pode ser um grande primeiro passo. E quem sabe o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º passo desse começo. Tá bom? É isso, meus caros. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Até!